Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam dayan ha'emet. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo e Juiz da verdade. A toda honra e toda glória seja dada ao nosso único e verdadeiro Deus. Para você, querido amigo, querida amiga, graça e paz, que a palavra de Deus fale mais uma vez ao seu coração. E o tema do nosso vídeo de hoje é o filho que Eva não amou. Como assim? Será que isso é possível? Será que ela teve um filho que ela não amou, uma vez que ela teve vários filhos e filhas também? Será que teve um deles que ela não amou? E é isso que nós vamos ver hoje, de forma bem aprofundada, no texto bíblico. Eu já gostaria que você abrisse aí sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 3, na verdade, capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Que diz assim: coabitou o homem com Eva, a sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi lavrador, foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Para que você entenda o tema de hoje, é importante que você seja inserido dentro do contexto bíblico. Como você já sabe, o pecado, ele entrou no mundo, certo? E desde que o pecado entrou no mundo, Deus prometeu e profetizou para Adão e Eva um descendente. E esse descendente, ele esmagaria a cabeça da serpente. Esse descendente, então, seria uma espécie de Messias vindouro que viria para resgatar o domínio do mundo, porque Adão perdera para o inimigo, certo? Então, Eva e Adão foram expulsos do paraíso, e depois de um tempo entra o versículo 1 do capítulo 4, que diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Diante desse versículo aqui, Eva, então, ela expressa as seguintes palavras, que diz o seguinte: então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. É importante, de tudo necessário, que você entenda que a segunda parte do versículo 1 do capítulo 4, ela não foi traduzida de forma correta, certo? O tradutor não foi fiel aqui ao texto, colocando algumas palavras a mais. Mas quando nós vamos para o texto hebraico, nós podemos entender o que realmente Eva disse, e que realmente o autor de Gênesis ele escreveu. Eu estou aqui com o texto hebraico em mãos e eu vou ler então para você. O versículo 1 do capítulo 4 do hebraico seria assim: Verha-Adam, e Adão e Adá conheceu Et-Havá, Eva, né? Estou, sua mulher, ou mulher dele, Va-Tahá, e concebeu, certo? Ve-Teled, e gerou Et-Caim, e gerou a Caim. Vatomer, e disse: Caniti, adquiri, Ish, homem, Et Adonai, o Senhor. Então, o versículo de Gênesis, ele está da seguinte forma: e conheceu o homem a sua mulher, e esta concebeu e gerou a Caim, e disse: adquiri homem, adquiri um varão, o Senhor, certo? Adquiri homem, ou um varão, o Senhor. Eva acreditava que, pelo fato de Deus ter prometido um descendente para eles que esmagaria a cabeça da serpente, Eva acreditava que o seu primeiro filho seria esse descendente que então esmagaria a cabeça da serpente. Portanto, esse primeiro filho de Eva, que é Caim, ele foi
bem-vindo ao lar, foi bem tratado, bem cuidado, pois ele era a primeira criança do mundo. O primeiro verso do capítulo 4 de Gênesis dá a entender isso pela tradução do próprio texto hebraico. Eva disse: adquirir um varão, o Senhor, certo? E não com o auxílio do Senhor Gomes está na tradução, mas está adquirir um varão, o Senhor. A própria palavra Caim, ela é de origem de uma raiz caná, que significa possuir ou criar. Agora, para dar sequência no nosso texto, no nosso vídeo, é importante que a gente leia o versículo 2, porque o nosso vídeo está baseado no versículo 2, que diz o seguinte: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim, lavrador. Esse é um dos pontos mais tristes e mais complexos que se inicia o capítulo 4 do livro de Gênesis. Porque você vê que Eva tem um filho que se chamava Caim, possuir ou criar. Então diz o próprio capítulo na sequência que ela deu à luz a um outro filho que se chamou Abel. É importante que você saiba que Abel, é importante que você saiba que diante dos dois filhos, apenas Caim era o filho predileto de Eva. Era esse filho que ela amava. Por quê? A palavra Abel, ela não é um nome que se pode dar a um ser humano. A própria palavra Abel no hebraico é Havel. Essa palavra, ela é carregada de significado, porém, significados negativos. Vou te passar então alguns significados da palavra Havel. A palavra Havel, ela significa sopro, ela pode significar vento, fôlego, algo transitório, algo vazio, algo inútil e sem sentido. Quando você diz Abel, você está dizendo tudo isso que eu falei. Você está dizendo inútil, vazio, sem sentido, fôlego, entende? Então, quando Caim ou Eva chamavam Abel, venha cá, ele estava simplesmente dizendo, sem sentido, apareça por aqui, ei, vazio, ei, inútil, venha cá. Era isso que significava o nome de Abel. Abel nunca foi bem-vindo na sua própria casa, no seu próprio lar. Qual o pai, qual a mãe, em sã consciência, daria um nome desse, com um significado desse, para um de seus filhos? Agora é importante que você entenda, meu amigo. Caim, ele era para Eva o Messias que resgataria resgataria o domínio desse mundo para as mãos de seus pais. Quando Abel nasceu, ele era apenas algo que veio, apenas algo que apareceu ali, mas que não expressava nenhum significado para seus pais. O próprio Flávio Josefo, historiador judeu, ele vai dizer na sua obra, no capítulo 2, página 20, História dos Hebreus, ele vai dizer que Adão e Eva teve dois filhos. Caim significa aquisição e Abel significa aflição. Se você olhar na tela, se você for para o livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, o rei Salomão escreveu a seguinte forma: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. A palavra escrita ali para vaidade é a palavra Havel, do hebraico, de Gênesis 4, versículo 2, que significa ali coisa passageira. Já nos dias de Salomão, eles mesmos entendiam que Havel significa algo passageiro, algo transitório. E era isso que Abel foi. Talvez alguns chegam à conclusão de que Abel, a palavra Abel não foi um nome dado nem por Eva e nem por Adão. Talvez esse nome tenha sido dado pelo próprio escritor do Gênesis devido ao incidente que veio acontecer com ele mais tarde.
Abel nunca foi amado. Abel nunca foi aceito no seu lar. E prova disso, na sequência do capítulo, demonstra que o seu próprio irmão o assassinou. Quando Caim fugiu da presença do Senhor, que Eva então encontrou o corpo ali de Abel estirado no chão, talvez tenha causado nela algum arrependimento pelo filho que ela nunca valorizou, pelo filho que ela nunca amou. Quero te dizer algo muito importante agora. Abel, ele é um tipo de Cristo, ferido de Deus, pois ele pagou pelo crime que ele não cometeu. Morreu por um crime que ele não cometeu. De acordo com João 4, de acordo com João capítulo 1, versículo 11, diz que Cristo veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Abel foi da mesma forma. Ele veio para o que eram os seus e os seus também não receberam, a ponto de matá-los. Deixa eu te dizer algo muito importante agora. O pecado de Caim, a falha de Caim, foi um erro. Foi uma pedra que foi reverberando e rolando em cada geração. E em cada geração nós temos os Caíns da vida contra os Abéis. Os injustos contra os injustos, sempre perseguindo. Nós podemos ver isso nos filhos de Jacó, todos ali contra José. Nós podemos ver nas guerras das nações, Babilônia contra Israel, Egito contra Israel, o massacre aí de diversos cristãos na Idade Média. Mas vai chegar um dia, vai chegar um momento exato, em que todos os Caíns da vida, eles serão destruídos. E todos os Abéis serão resgatados. Talvez eu esteja falando agora para alguém que esteja se sentindo como um Abel, injustiçado. Mas, acredite, como Salomão um dia escreveu o versículo 2 do capítulo 1 do livro de Eclesiastes: tudo é vaidade, tudo passa, tudo é passageiro. E um dia, todo mal, todo erro vai passar e o bem sempre existirá. Isaías deixou por escrito: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Até a próxima. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, a minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre.